Pega a sua Bíblia comigo aí, vamos até lá. Lá onde, pastor? Vamos até Daniel, capítulo 9. Estamos em Daniel 9. Abra comigo a sua Bíblia. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, eu vou te dar algumas menções e te lembrar algumas coisas. Sabe? Primeiro, para mim tem sido prazeroso demais ler esse livro. Para mim tem sido prazeroso demais compartilhar a palavra de Deus. E falei domingo passado e reitero hoje a importância de nós lermos a Bíblia texto por texto, de nós olharmos a palavra de Deus com cuidado dos textos mais simples aos textos mais difíceis. Falamos domingo passado, capítulo 8, o quanto Deus ama e tem prazer em nos revelar a sua palavra, em nos explicar a sua palavra, em nos dar entendimento da sua palavra. Aqueles que usam de textos saltados, que pegam só palavras-chave e versículos fáceis e muito divulgados, e não investigam textos um pouco mais desconhecidos, de fato, estão perdendo. Então, abra comigo aí Daniel, capítulo 9. Nós temos 27 versículos e uma oração muito extensa para nós lermos nesta noite, no tempo que teremos, então eu vou correr aqui. Lembrar você que Daniel está já em média com 80 a 85 anos de idade. Algumas pessoas me param e perguntam assim, pastor, quantos anos Daniel morreu? O que será do capítulo 6 em diante? Então, em resumo, do capítulo 1 ao 6, nós temos, assim, relatos da história corrida de Daniel. Ele vai crescendo, as coisas vão acontecendo e vão evoluindo. Entramos no capítulo 7 em diante, para-se um pouco em relação à história corrida e o tempo, e temos mais menções de sonhos, revelações, contribuições. Assim fizemos capítulo 7, 8, e também será o mesmo capítulo 9. Nos parece que do capítulo 8 ao capítulo 9 não se passaram muitas semanas, ou dias, ou meses, ou anos, como aqueles pulos que tivemos no capítulo 2, 3 e 4. Capítulo 7, nós temos Daniel tendo uma visão, um sonho. 8, de novo, uma visão, relatando um tempo passado. Nos parece que hoje também Daniel está parado no tempo até então, com 80 e poucos anos, relatando alguma coisa que já aconteceu do passado e o tempo está parado. Lembrar você que Daniel continua sendo fiel a Deus com 80 e poucos anos. Daniel continua agindo dentro da política. Ele é ali um assessor, um auxiliar. Eu digo que hoje em dia ele seria o presidente do STF, né? Talvez não careca, não sei. Mas lá estaria Daniel ajudando o reinado de Dario, dentro da Babilônia, daquilo que competiu a Deus a fazer na história, sempre com o fim de trazer Jesus Cristo na história. Então vamos olhar hoje o capítulo 9 de Daniel. Eu quero olhar com você, a princípio, versículo 1 e 2, que vai dizer assim: Dario, filho de Xerxes, de origem meda, ou seja, ele é o rei medo-persa, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Até aqui por enquanto. A primeira coisa que observamos aqui, versículo 1 e 2, e é o título desse primeiro tópico que eu tenho, é como está o seu estudo da Bíblia. Como está o seu estudo da palavra de Deus? Porque eu quero chamar você a atenção a algumas observações do versículo 1 e 2. Daniel diz, eu estava, há um tempo atrás, ele dizia, naquela época, onde o rei Dario, que através dos medo-persas invadiu a Babilônia, foi feito rei, ele vai dizer, nesta época, no seu primeiro ano de reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras. Daniel vai dizer, eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo as Escrituras, então compreendi. O que ele lia, vai dizer o texto, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Daniel estava lendo os escritos de Jeremias alguns séculos depois do profeta Jeremias. Daniel, para nós, um exemplo idoso, que ele continuava estudando a palavra de Deus. Daniel está lendo Jeremias, ele vai relatar que, ao ler Jeremias, eu compreendi que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então, aqui a questão é a seguinte, ele está lendo Jeremias e viu que Jeremias diz para ele que
70 anos será o cativeiro babilônico. Daniel está lendo Jeremias e faz as contas. Bom, eu cheguei na Babilônia aqui quando começou, com uns 10 a 15 anos. Já estou com 80 para 85. Estamos aí entre o ano 60 e 70 de cativeiro. Daniel compreendeu que, segundo a profecia, através de Jeremias, que o cativeiro estava acabando. Mas como Daniel entendeu e compreendeu esta profecia? Lendo as Escrituras. Ele percebeu que o povo de Deus não estava pronto para o retorno. Daniel aqui, ele olha Jeremias e fala assim, caramba, os 70 anos estão acabando. Está chegando o tempo de cumprir a promessa em que o povo de Deus voltará para casa. Mas o povo não está pronto. O povo está em desobediência, o povo está em rebeldia, o povo está adorando ídolos, o povo está afastado. E Daniel agora ele entra em um estágio de uma responsabilidade de interceder pelo povo, é o que veremos depois. Mas agora, algumas coisas importantes aqui é a aplicação de Daniel em relação ao estudo da palavra, lendo Jeremias. Ele diz, eu quando li Jeremias compreendi, eu vou lembrar aquele quadro daquele programa de humor, escolhendo o professor Raimundo, que ele faz a pergunta e o cara vai assim, compreendi, captei, eu sábio guru. Daniel, quando lê Jeremias, ele diz, um start, compreendi, 70 anos, é sobre nós, estamos aqui, está acabando. Agora, gente, observe comigo, Daniel, quem é Daniel? Daniel é o cara que escreve as Escrituras. Daniel é um cara que tem um livro com o nome dele na Bíblia. Daniel é um cara que escreveu parte da Bíblia. Daniel, nessa época, poderíamos dizer que era o cara mais piedoso, mais crente, mais profundo, que existia no mundo nessa época. Daniel teria, quem sabe, argumento para dizer, quer saber de uma coisa? Eu não preciso estudar a Bíblia. Eu não sou daqueles que lê, eu sou daqueles que escreve. Eu não leio livros, eu escrevo livros. Eu não sou simplesmente um leitor, eu sou um escritor da Bíblia. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Mas mesmo sendo o escritor da Bíblia, ele entende a necessidade de estudar e de ler as Escrituras. A segunda observação que temos é que Daniel tem uma compreensão a partir da leitura. Algumas pessoas dizem assim, Deus, me revela, Senhor, fala comigo, Deus, me dá compreensão, Deus, me revela o que o Senhor quer sobre a minha vida cristã, sobre a minha paternidade, sobre a minha vida profissional, Deus me revela, fala comigo. Você quer revelação de Deus? Leia a palavra. Daniel recebe revelação, recebe informação e compreensão à luz do que está lendo. Aonde Deus se revela? Em sua palavra, em sua Escritura. Daniel tem uma revelação do cumprimento da palavra de Deus, como? Lendo a palavra de Deus. Pastor Sandro, como eu vou ter a revelação do cumprimento da vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Então eu diria, se você quer uma revelação de Deus, você quer nesta manhã, nesta noite, nesse dia, leia a palavra de Deus. Daniel, um homem idoso, cheio do Espírito Santo, e ainda assim está lendo a palavra de Deus. E possivelmente o que ele está lendo em Jeremias é o capítulo 25, onde Jeremias vai relatar os 70 anos e o que vai acontecer com o povo de Deus na Babilônia. Então vamos ler Jeremias 25, versículo 8 ao 12, ele vai dizer assim, possivelmente é o texto que Daniel está lendo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Observe aqui. Deus diz, Nabucodonosor é meu servo. Ele foi um rei terrível. Ele foi um governante terrível, mas Deus diz, ele é meu servo, porque Deus está no controle da história. Deus usa reinos, reis, governantes, a quem quer. Eu sempre digo, parece escandaloso, mas Deus usa o diabo. O diabo existe para servir a Deus. O diabo é ministro de Deus. A gente começava aqui na live, quarta-feira, grupo pequeno, falando sobre visão, se é um dom, se não é, como isso acontece.
Mas uma coisa que eu falei é que o diabo é ministro de Deus. Alguém perguntou, pastor, o diabo pode impedir os nossos sonhos? Ele pode frustrar os nossos sonhos? O que eu disse é, se o seu sonho é um sonho dado por Deus e o seu sonho é a vontade de Deus, o diabo não pode impedir. Deus usa o diabo para os seus fins. Deus usa Nabucodonosor para os seus fins. Não há nada nem ninguém que Deus não possa usar caso Ele queira. Então, voltei ao texto para dizer assim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra. E foi o que aconteceu. Os seus habitantes e todas as nações ao redor, vou dar um pulo aqui no texto, toda esta terra se tornará uma ruína desolada. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de sua iniquidade, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Então, possivelmente, Daniel está aqui, versículo 1, Daniel 9, dizendo, eu estava lendo o capítulo 28, 25 de Jeremias. E lá Jeremias diz, vou usar Nabucodonosor para tomar o meu povo e desolá-lo. Daniel diz, já aconteceu. Eu vou segurar o povo na Babilônia por 70 anos e depois vou destruir a Babilônia e falar, opa, já estou aqui há uns 60 e alguma coisa. Como ele entende isso? Lendo a Bíblia. Agora eu vou pular até Jeremias 29, 10. Possivelmente também é um texto que Daniel está lendo. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Jeremias 29, 10. Então a questão aqui é, Daniel está lendo Jeremias, e vai dizer no versículo 1 de Daniel 9. Na época do rei Dario, no seu primeiro ano, eu estava estudando a palavra. Eu estava lendo a palavra. Eu estava debruçado sobre a palavra. E quando eu li o profeta Jeremias, eu compreendi o que ele disse. Ele disse, o Senhor trará juízo sobre o seu povo porque está em desobediência através do seu servo Nabucodonosor por 70 anos. Mas depois de 70 anos, ou seja, quando Jeremias escreve isso, o povo não está na Babilônia ainda. Daniel não era nascido. O que nos quer dizer, irmãos, o que estamos dizendo aqui já há 9 semanas, o que nos quer dizer é que Deus está no controle da história e conhece todo o futuro. Antes de Daniel nascer, Deus deu a Jeremias, Nabucodonosor vai tomar Judá, vai fazer escravos por 70 anos. Daniel, ao ler capítulo 29, diz, caramba, já vai chegar os 70 anos. Daniel percebe o tempo está próximo, mas o povo não está pronto. O povo está cativo 70 anos porque foi desobediente. Falamos sobre isso, capítulo 1 de Daniel. Por que 70 anos? Porque havia um mandamento para o povo. Cultivem a terra por 6 anos. No 7º ano, deem descanso à terra. A terra precisa descansar. Mas o povo desobedece a Deus e cultiva a terra todos os anos. Porque vale lembrar, o que o diabo às vezes vai falar no seu coração é que às vezes desobedecer a Deus é lucrativo. Vale a pena. Então, para que eu vou cultivar 6 anos, deixar um 7º descansar? Por que não ganhar dinheiro com o 7º ano? Pensaram eles. Então, por um ciclo de 70 ciclos de 7 anos, ou seja, por 490 anos, Deus foi paciente. Agora, pense comigo aqui, eu sempre tenho batido essa tecla, o quanto Deus é paciente. O quanto você aguardaria o seu filho lhe obedecer por 490 anos. Você fala uma vez, ele desobedece, você fala assim, já falei 2 vezes, já falei 3 vezes. Pensou você avisar o seu filho sobre algo que está fazendo de errado por 490 anos, meus irmãos? Por mais que digam, Deus é um cara mau, porque Deus deixa a impunidade, Deus é misericordioso e paciente. Deus tem paciência com o povo por 490 anos, mas
como vocês desobedeceram 70 ciclos de 7 anos, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. E lá eles estão cumprindo. Daniel, então, percebe, estamos chegando à hora da volta. Está chegando a hora da volta, mas nós não estamos prontos. O povo que lá, desobediente, e está cativo aqui, continua desobediente. Continua se prostrando diante das imagens. Continua rebelde a Deus. E Daniel agora, o seu coração está em contrição. E ele agora vai começar a orar, o que leremos a seguir, uma oração intensa, sincera. Mas 3 coisas que aprendemos aqui nessa primeira parte. Primeiro, mesmo Daniel, que escreveu a Escritura, precisa ler a Escritura. Se o cara que escreveu precisa ler, quanto mais você e eu, que não escrevemos nada, precisamos ler as Escrituras. Segunda coisa, sempre há novas revelações, mesmo em textos antigos. Daniel está lendo um texto antigo, Jeremias, um profeta que veio bem antes dele. E ele, ao ler um texto antigo, está dizendo, eu então ao ler compreendi, me veio uma nova revelação. Sabe o que isso diz? A palavra de Deus sempre se renova. A palavra de Deus vai dizer que a palavra de Deus, ela se renova, a palavra que eu vou usar é ativa, sabe? Ela é eficaz e ativa. Tudo que é ativo traz resultados. Se você está convivendo com a pessoa ativa, ele sempre trará coisas novas na vida. Tudo que é ativo, o mar e as suas ondas que são ativos, não inertes, não há inércia, sempre trarão às areias coisas novas. Infelizmente, garrafas, PET, copos, plásticos, peixes mortos. Mas tudo aquilo que é ativo, não tem inércia, sempre há coisa nova. A palavra de Deus não é inerte, é ativa. Então sempre há coisas novas a aprender, mesmo em textos sagrados antigos. Mas pastor, isso que aconteceu tem 2.500 anos. Sim, é ativo. Ainda é relevante. Daniel está aprendendo coisa nova com o texto antigo. Terceira coisa que vamos ver daqui em diante. Daniel nos ensina que depois de nós lermos a Bíblia, nós precisamos orar. E aqui eu quero parar um pouco falando sobre isso. Leitura e oração. Às vezes a nossa oração não é tão eficaz, não é tão sincera, tão transparente como vai ser de Daniel, que vamos ler, porque nos falta conhecimento da Bíblia. E a nossa oração algumas vezes pode não passar de uma oração religiosa, de conceitos, simplesmente de pedidos, ou sem assunto. Nós precisamos, após ler a palavra, orar. E precisamos, antes de orar, ler a palavra. Quando lemos a palavra, é o momento onde Deus fala conosco, onde Deus está falando, onde Deus está revelando, onde Deus está mostrando, algumas vezes, onde Deus está cutucando, onde Deus está curando, onde Deus está mostrando, sabe, onde Deus está transformando, quebrando. E após lermos a palavra, onde Deus fala conosco, é agora que nós vamos à oração. E à luz do que Ele falou conosco na palavra, nós vamos responder em oração. Daniel vai nos ensinar que nós temos que ler a palavra e em seguida nós temos que orar para agora deixar Deus trazer entendimento, revelação, conserto, sabe, restauração à nossa vida. Então é leitura da palavra e oração. Não tem simplesmente vida devocional de oração sem palavra. E não acabe de ler a palavra, feche e vá trabalhar. Acabe de ler a palavra, pare um pouco e ore. É o que Daniel faz. A segunda coisa que vemos no capítulo 9 é que após Daniel investigar a palavra de Jeremias, entender e perceber que o povo não está pronto, ele vai orar. Então a primeira pergunta que fazemos é: como está o seu estudo das Escrituras? A segunda pergunta que faremos agora é: como está a sua vida de oração? Versículo 3 ao 19, vamos ler rapidamente. Nós temos aí 16 versículos, Daniel orando, e vai dizer assim, versículo 3 em diante. Por isso, me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Por isso o quê? Uma pausa aqui. Porque ele olhou Jeremias, entendeu
a revelação de que o tempo estava acabando, que o povo ia voltar para casa e que o povo não estava pronto para voltar à adoração, para voltar ao sacrifício. O povo não estava conectado a Deus ainda para voltar. Então, volte ao texto. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Em jejum, vou voltar aqui depois, falar sobre jejum. Em pano de saco, coberto de cinza, que fala sobre arrependimento, quebrantamento. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor, vou voltar aqui depois, com todos aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos, nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, relatando Jeremias, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Até aqui, Jeremias diz, Daniel diz, Senhor, nós não demos ouvidos. Estamos aqui há 70 anos, estamos aqui porque nós fomos rebeldes. E Deus, o povo continua sendo rebelde. A palavra que vai usar é, nós fomos culpados. Ele continua, próximo texto. Senhor, tu és justo. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhastes por causa de nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós, nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio do teu servo, os profetas. Todo Israel, próximo slide, tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-te a ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas nas leis de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito em Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, ou seja, Deus tem as suas leis, tem as suas normas e regras, toda essa desgraça nos atingiu e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade. Próximo slide. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Ainda assim nós não o temos ouvido. Daniel está dizendo, estamos aqui 60 anos e ainda assim estamos em rebeldia. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Próximo. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário, abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos. Isso aqui é maravilhoso demais. Não te fazemos pedido, Senhor, por nós sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém.
Daniel está em uma oração sincera, apaixonada, emocionada, fervorosa. Mas por quê? Porque acabou de fechar as Escrituras. E o seu coração está diante da grandeza da revelação, da palavra, da profecia e da vontade de Deus. Uma oração de 16 versículos para dizer muitas coisas. Daniel, como eu falei, é um cara de mais de 80 anos de idade. Uma observação aqui que há parênteses, a pergunta que se faz é: aonde estão os seus amigos? Você verá que os amigos de Daniel sumiram. Não há mais amigos de Daniel aqui. Aonde estão os amigos de Daniel? Possivelmente, já nesse tempo, os seus amigos já morreram, quem sabe. Possivelmente, Daniel já enterrou esses 3 amigos e outros. Daniel é uma pessoa idosa. Lembrar você que ele é alguém que está longe de casa, que foi sequestrado da sua família, da sua terra, do seu povo, da sua fé. Foi levado contra a vontade para uma outra nação. Chegando lá, ele foi castrado, sendo impedido de ter filhos, de procriar. Ele foi jogado em uma faculdade demoníaca contra a sua vontade. Foi levado a se alimentar de alimentos contrários à sua fé. Daniel, quando se absteve de orar, quando se absteve de se curvar a Nabucodonosor, quando se absteve de se curvar e desobediente à vontade já do rei Medo-Persa de não orar, Daniel foi submetido a uma cova, a uma cisterna com leões. Daniel é um idoso de 80 anos, com muitas tragédias na sua vida, que poderia nessa hora, já idoso, dizer: para mim chega, tá bom, eu estou velho. Mas Daniel nos ensina que ele continua temendo a Deus, fiel, lendo a Bíblia, orando e, nesse caso, intercedendo. Ele continua comprometido com Deus, ele continua comprometido com a palavra há mais de 70 anos. Agora observe que Daniel, ele tinha pouco da Escritura atrás dele. Daniel era aquele que olhava atrás e tinha alguns profetas, alguns escritos. Daniel é aquele que olhava para frente com uma lente embaçada, porque a profecia que estamos falando tudo é sobre Jesus, sua primeira vinda, sua segunda vinda. E Daniel pode olhar para uma lente embaçada e ficar: aonde está o Messias? Aonde está o Salvador? Como isso se dará? Como isso acontecerá? E era fiel à Escritura e tinha fome e sede da palavra em oração. Nós estamos a anos-luz de Daniel, 12.000 anos à frente de Daniel. Nós temos atrás de nós um corredor passado infinitamente maior e melhor do que o de Daniel. Olhamos para trás, nós temos já a cruz, nós temos a ressurreição, nós temos os evangelhos, nós temos as cartas paulinas, nós temos os milagres, temos as palavras de Jesus. Nada disso Daniel tinha, nós temos. Diante de nós temos profecias da volta de Cristo. Nós temos munição muito, mas muito mais aprimorada, abundante, para nós confiarmos na Escritura, lermos a Escritura, aprendermos com a Escritura. Temos muito mais livros, ensinamentos e autores do que Daniel tinha. Daniel, com pouca Escritura, com pouca revelação, ele era fiel à Escritura, era fiel ao compromisso com a oração. Eu vou trazer algumas coisas aqui falando sobre a oração de Daniel. A primeira delas que eu mencionei é sobre o jejum. A verdade é que hoje, no Ocidente, nós não sabemos muito bem o que é jejum. O nosso Ocidente hoje, nós sabemos o que é iFood, não é assim? É ou não é, gente? Sabemos o que é iFood, sabemos o que é aplicativo de entrega, sabemos o que é pedir pelo telefone. Lá em casa é assim: peço pelo telefone, isso no máximo, levanto do sofá e vou até a porta quando a campainha toca e pego a minha encomenda. É assim ou não é, esposa? A gente pega na porta. Nós vivemos hoje uma época de variedade de comida, alimento, a época do fast food. O que a gente é muito bom hoje é de comer. E eu confesso, com essa quarentena, não me pesei ainda, que eu estou com medo, ganhei alguns quilos. A minha dieta rigorosa, antes da pandemia, foi para o espaço.
Então, estamos comendo. Mas se não nos bastasse sermos uma geração de muita comida, então nós não temos muito entendimento do que é o jejum, por exemplo, porque somos constantemente levados à comida. Vale lembrar que o jejum é uma forma de nós pararmos a rotina. Qual é a rotina? Fast food. Qual é a rotina? iFood. Qual é a rotina? Aplicativo de comida. Essa é a rotina. Qual é a rotina? Comida, trabalho, estresse. Comemos para desestressar. E ficamos estressados porque não comemos o suficiente. E por estarmos estressados, vamos pedir então um hambúrguer com carne dupla, de picanha, com maionese, cheddar, muito bacon, aí para enganar uma Coca Zero e mais um docinho, como fazemos aqui, né, gente? Uma travessinha de churros. Mas essa é a rotina, comida, estresse, comida, estresse, comida, estresse. Então hoje, no Ocidente, nós não temos muita ideia do que é jejum. Então, algumas coisas importantes sobre jejum aqui. A primeira delas, jejum é uma forma de você parar a rotina. A nossa rotina é comida e estresse. Você parar e você, não vou agora ir ao fast food. Vou parar a rotina. Eu vou quebrar aqui o comum, vou quebrar o que é rotineiro. E agora eu vou trazer um tempo de oração, devocional, leitura bíblica, jejum. Jejum não é simplesmente deixar de comer. Se bem que falarei daqui a pouquinho. Mas é quebrar a rotina. Uma das coisas importantes sobre o jejum aqui é que o jejum é uma forma de você declarar a quem você corre quando as coisas não vão bem. Vivemos em um século que um dos lugares onde as pessoas correm quando as coisas não vão bem, sabe onde é o endereço? Comida. O nome disso, gula, que é pecado. As pessoas hoje, em um estado de depressão, de estresse, vão se pegar com um pote de sorvete na mão, com um hambúrguer na mão, e quanto mais depressivos estão, quanto mais estressados estão, não há comida que seja suficiente. Então também a comida é um lugar para onde nós corremos, dizendo, eu preciso disso agora, para me trazer controle, paz, sossego, descanso. O jejum também é dizer, Deus, quando as coisas não vão bem, quando eu estou estressado, quando eu estou preocupado, é o caso de Daniel, quando eu estou ansioso, onde todos estão correndo para o pote de sorvete, para a pizza tamanho família, para o doce, eu corro para o Senhor. O jejum também é dizer o seguinte, do Senhor vem o meu alimento, do Senhor é quem eu dependo, do Senhor vem a minha força, do Senhor vem a minha renovação. Quando tudo vai mal, eu não corro para o sorvete, eu corro para o Senhor. Então o jejum é uma forma de você declarar para quem você corre quando as coisas não vão bem. A terceira coisa que aprendemos é que quando nós estamos fora de controle, a automedicação não é a comida, a automedicação é oração e jejum. A gula é, dependo disso para sair desse estado. O jejum é, dependo dele para sair desse estado. E falando sobre jejum, a ciência, mais uma vez, está de acordo com a palavra de Deus. Cientificamente, comprovadamente, jejum, adivinha, faz bem para a saúde. Quem nunca ouviu o termo jejum intermitente? Já ouviu na sua casa? Levanta a mão aí, jejum intermitente, já fez? Jejum intermitente é você ficar um tempo sem se alimentar, porque isso acelera o metabolismo, faz bem para o seu sistema digestivo, faz bem para a saúde, faz bem para a pele, faz bem para o corpo. Ou seja, a ciência, mais uma vez, está de mãos dadas com a palavra de Deus, dizendo, jejum também faz bem para a sua saúde. Agora eu quero pontuar algumas coisas sobre a oração de Daniel. Primeiro, gente, oração, é importante falar sobre isso. Oração não é algo que Deus precise. Deus não precisa que você ore para Ele. A oração é algo que nós precisamos. É com a oração que nós vamos a Deus, que revelamos a Ele o nosso coração, não que Ele não conheça, que revelamos a Ele nossos medos, nossos anseios, que revelamos a Ele o que precisamos, não que Ele não saiba.
A oração é para nós nos derramarmos diante de Deus. A oração é muito, muito melhor do que um divã de um psicólogo. Não que isso não tenha lugar na sua vida, claro que tem. Mas tem tem o mesmo trabalho, é a mesma forma que podemos exemplificar. É lugar de você colocar diante de Deus. Quer ver uma coisa? Por exemplo, quando a oração vem após a palavra, a eficácia disso. Você lê a palavra e lá tem o que Deus deseja, a sua vontade, o que Ele diz. E ao ler a palavra, você é colocado pelo Espírito em contraste ao que você leu. E a oração é de fato o momento que você precisa para dizer: Deus, eu acabei de me deparar com a Tua palavra, e lá a Tua palavra diz que eu devo viver assim. Lá a Tua palavra diz que eu devo ser esta pessoa. Lá a Tua palavra diz que eu estou em pecado, pensando, fazendo o que eu estou fazendo. Deus, lá a Tua palavra me diz que eu não tenho sido um pai, um patrão, um empregado, um servo do Senhor, uma mulher, uma mãe, um filho, segundo a Tua vontade. A oração é para isso, minha gente. A oração tem súplica, tem pedido, mas a oração, nós precisamos parar e dizer: Deus, me ajuda, Deus, me conserta. Nós é quem precisamos da oração e não Deus precisa da nossa oração. Deus não é um Deus que está no céu lá cheio de ciúme e muito preocupado porque ninguém hoje orou nem falou dele. Agora, algumas coisas aqui pontuarmos sobre a oração de Daniel que nós lemos, 16 versículos. A primeira delas. Daniel relata a sua oração, não sabemos como ele ora, mas a oração ela pode ser em voz alta e também pode ser silenciosa. Você pode estar em oração enquanto você dirige, pode estar em oração no seu quarto, pode estar em oração antes de fazer uma prova, pode estar em oração no seu trabalho. Eu particularmente gosto de orar enquanto caminho. E vou caminhando e vou orando. E algumas vezes uso da estratégia de levar um fone, botar no ouvido, para não parecer maluco. Algumas vezes, porque eu estou orando e estou falando em voz alta, orando para quem passar por mim e falar assim: não, ele está numa chamada, uma reunião agora, home office. Não é assim, André? Ele não é maluco, ele está falando no telefone, ele está numa chamada. Abre parênteses, e realmente estou numa chamada, numa telefônica. Estou falando com Deus e Ele comigo. Mas eu particularmente gosto de falar com Deus e orar enquanto caminho. Enquanto olho verde, enquanto caminho um pouco, eu vou falando, e boto a música e canto, paro a música e vou orando. E quem passar vai falar: lá vai alguém que é muito ocupado, que está agora em uma conferência com alguém, porque está caminhando e falando junto, mas eu estou orando. Mas a oração pode ser em voz alta, pode ser silenciosa, não tem nenhuma diferença. A segunda coisa que aprendemos sobre a oração de Daniel é que a oração, sim, é falar sobre más notícias e boas notícias. Nós vivemos um tempo hoje do coach, sabe, dos 3 passos, daquelas frases de o que você precisa está dentro de você, você é tudo o que você precisa ser para alcançar, para fazer, para realizar. Erro. A oração é sobre más notícias e boas notícias. O que é as más notícias? O que são as más notícias? É sobre nós. A má notícia é quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos culpados, nós não merecemos, não somos justos. A oração de Daniel se inicia assim: Senhor. Ele começa com más notícias. A sua oração deve começar com as más notícias. Senhor, nós somos culpados. Senhor, nós desobedecemos. Senhor, nós não merecemos. Senhor, não há justiça em nós. Senhor, nós somos pecadores. Essa é a parte das más notícias em uma oração, que não pode faltar, Daniel nos ensina. Mas a parte da boa notícia, que não é quem somos, é quem Deus é. Então a oração tem 2 partes aí que são importantes você colocar na oração. Primeiro, as más notícias. Quem você é, quem eu sou. Fale sobre isso com Deus. Reconheça isso. Isso é humildade. A diferença de uma oração sincera como a de Daniel para uma oração religiosa é que a oração sincera vai dizer: Deus, esse é quem eu sou. Eu não valho nada, eu sou pecador, eu não sou justo.
eu sou errante. Eu não mereço, Senhor, o teu céu, não mereço fazer parte da tua família, não mereço, Senhor, o teu sangue na cruz. A oração do religioso é: Senhor, tu sabes que eu tenho feito, eu tenho praticado, eu tenho jejuado, tenho orado, Senhor, eu doei lá para Adoro Solidário, então eu acho que eu mereço um bom lugar nos céus com o Senhor. Esse é o religioso, não é Daniel. Daniel começa: somos culpados. A segunda coisa que ele faz é a boa notícia: quem o Senhor é. O Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é compassivo, o Senhor é fiel. Ele vai dizer: o Senhor é amoroso e honra a aliança de amor que faz com o teu povo. Daniel nos ensina que deve haver as más notícias sobre nós e as boas notícias sobre Jesus. A terceira coisa que ele faz aqui na oração, ele se identifica com o povo como pecador. E, gente, quando você olha isso, vamos ser sinceros. Qual é a culpa de Daniel no cartório para o povo estar exilado 70 anos? Nenhuma. Quando Deus disse a Jeremias que aconteceria, Daniel nem existia. Quando o povo foi a Babilônia cativo, Daniel era um adolescente. O que Daniel fez para o povo ser cativo na Babilônia? Nada. Ele não era rei, não era governante, não tinha poder. Era um adolescente, não tinha culpa nenhuma do cativeiro. Mas sabe o que melhora? Ele se identifica com o povo e diz: Senhor, nós somos culpados, nós pecamos. Nós merecemos isso aqui, Senhor. Nós. Mas você não é culpado, Daniel. Se não fosse culpado, você é um cara idoso que ora, que revela sonhos, que dá testemunho, que não nega a oração. Deus te livrou da morte. Você não é culpado disso. Eu sou o culpado. Porque, minha gente, só há dois grupos de pessoas. Só há duas categorias, vou dizer assim. Tem a categoria onde Deus está e a categoria onde os homens pecadores estão. E se você tem duas opções: se colocar na categoria de cima ou na de baixo. O religioso se vê na categoria de cima. O pecador se vê na categoria de baixo. Mas a verdade é que não há como estar na categoria de cima. Não há como se categorizar com Deus. Não há como. Então, se nós não podemos nos encaixar na categoria de Deus, se nós não somos justos, não somos santos, não somos misericordiosos, não somos perfeitos, só nos resta uma segunda categoria. Sabe qual é? A de baixo. Pecadores. Daniel diz: eu sou pecador. Senhor, eu faço parte desse povo. Então, quando você for orar, Daniel nos ensina que a sua oração deve ser: primeiro, a má notícia: Deus, esse é quem eu sou. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou culpado. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito. Então é isso que Daniel nos ensina sobre a sua oração. O que Daniel diz sobre Deus: que Ele é amoroso, misericordioso, que Ele é perdoador. A menção de Daniel aqui, uma leitura bíblica, sempre é a figura de Deus como um pai amoroso. Daniel está orando, confiando na paternidade de Deus e na aliança de amor que Ele tem. Porque Daniel vai dizer na sua oração: o Senhor é fiel à aliança de amor que tem com o seu povo. Sempre devemos olhar Deus na figura paterna. Ou seja, eu sou pai, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O meu amor para com eles, o meu coração para com eles, não é afetado pelo que eles fazem. Claro, eles me entristecem, mas o meu amor, o meu papel em relação a eles, não é afetado, independente do que eles façam. Se eles me beijam e me abraçam, eu os amo. Se eles acordam e não falam comigo, e acontece várias vezes, eu continuo os amando. Se eles são bondosos e lavam a louça, eu os amo. Se eles deixam um prato na mesa e saem, e eu tenho que brigar por conta disso, continuo os amando. Daniel, quando ora: Deus, nós somos culpados, merecemos isso, ele vai lembrar: mas o Senhor é fiel à aliança de amor que tem com o teu povo. Daniel está confiando na paternidade de Deus, que independente do que eles fizeram, Deus vai cumprir sempre a sua palavra. Vivemos hoje um tempo que nós não sabemos muito sobre aliança.
não sabemos muito sobre jejum, nem tampouco sobre aliança. E há uma diferença entre os termos contratual e pactual. Contratual é, você faz sua parte, temos um contrato, eu faço a minha. Pactual é, independente se você fizer a sua parte, eu faço a minha. Deus não tem um contrato com o seu povo. Deus tem um pacto com o seu povo, uma aliança com o seu povo. Aqueles que são do Senhor, guardados em Deus, família dele, que é o caso aqui de Daniel com o povo de Deus, independente do que façam, podem confiar na aliança de amor que esse Deus, o Pai, tem com os seus filhos. Deus não trata conosco como um contrato. Sandro, ande na linha e eu te amo. Sandro, me desobedeça e você vai ser... a palavra que se usa é: você vai ser deserdado. Eu sou seu pai até enquanto você continuar sendo fiel a mim. Não foi fiel a mim, está deserdado. Isso é contrato. Deus tem conosco uma aliança. O nosso coração não muda o coração de Deus, mas é o coração de Deus que muda o nosso coração. Deus não está esperando que você ande na linha para te amar. Não é se você faz coisa boa ou coisa ruim que muda o coração de Deus e faz Ele te amar ou não. Mas é o amor dEle por você e por mim que muda o nosso coração. É o amor dEle que constrange a nossa vida. É o que Ele fez na cruz do Calvário que muda o nosso coração. E a oração é para isso. Não é fazer o nosso coração mudar o coração de Deus. É deixar o coração de Deus mudar o nosso coração. Daniel aqui, ele ora, mas o termo que usa aqui é que ele intercede, ele é um intercessor. Daniel é aquela figura que vai trazer a palavra de Deus ao povo e agora vai levar os pecados e a oração do povo para Deus. Daniel é o intercessor do povo. Ele traz a palavra de Deus ao povo e leva o pecado do povo em oração a Deus. Alguém diria assim: poxa, quem me dera ter um intercessor como Daniel. Um cara que lê a palavra, um cara que ora, um cara fiel, um cara experiente. Acontece que nós não temos mais Daniel como intercessor, nós temos coisa melhor. Se Daniel era o intercessor do povo de Deus aqui, nós hoje temos por Deus um intercessor, e o seu nome é Jesus Cristo. E eu vou trazer para você a confirmação disso no texto, não está aí, mas Hebreus 7:25. Vai dizer assim o escritor aos Hebreus: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois ele quem? Jesus, que salva para sempre, vive sempre para interceder por eles. O que o escritor de Hebreus diz é: Deus é capaz de nos salvar definitivamente, ele vive para sempre para interceder por nós. Algumas pessoas pensam assim: bom, Deus agora morreu, ressuscitou, foi aos céus, e agora está lá no céu, simplesmente à toa. Jesus está sem fazer nada, aguardando o dia da sua volta. Não é isso que está acontecendo. Jesus intercede por nós ao Pai constantemente. É por isso que fomos ensinados a orar sempre em nome de Jesus. Porque é Jesus que intercede por nós. É Jesus que, como Daniel, leva ao Pai as nossas súplicas, necessidades, o que nós precisamos. E o bom é saber que Deus nunca fica sobrecarregado e Deus nunca está ocupado demais. Algumas pessoas vão dizer assim: às vezes, pastor, eu não oro muito porque acha Deus está tão ocupado com esse mundo, essa pandemia louca, e Deus deve estar arrancando os cabelos. Não. Deus não é lá uma empresa de telemarketing da sua TV a cabo, da sua internet. Não tem essas empresas? Que você, quando quer cancelar um serviço, você vai lá no site, abre lá um chat e você escreve o que você deseja. Temos algumas opções, escolha, nenhuma delas que você quer estar lá. Aí você escreve: eu quero cancelar o meu serviço. Aí vai dizer assim: não entendemos o que você escreveu. Porque geralmente está em inglês, está em russo, está em alemão. Aí você não consegue e diz: acesse o nosso site. Vá ao telefone, você liga, a gente diz: para melhor atendimento, procure o nosso telemarketing, nosso site. Você fala: eu acabei de vir de lá. Então, vamos atendê-lo em mais ou menos 30 minutos. Aí eles colocam aquela música, que o fim da música é ser algo que te traga assim um desconforto, para que você então não consiga esperar 30 minutos e você desliga o telefone,
para não cancelar o serviço. Eles estão muito ocupados. Não é assim que Deus age. Deus não está sobrecarregado como nosso intercessor. Ele para sempre vive hoje nos céus, para interceder por cada um de nós. E a quarta coisa que vemos com o aprendizado da oração de Daniel é o que significa liderança e amor bíblico. Daniel, ele não é culpado por aquilo que está acontecendo, mas se coloca como culpado. Ele se coloca como culpado junto com o povo. E esse é o ensinamento bíblico sobre amor bíblico, liderança bíblica. A liderança bíblica é sobre liderança, faz parte da culpa, ou tem também a culpa dos seus liderados. Então, atenção aqui, você pai, mãe, o que seus filhos fazem também é culpa sua. Eu sempre digo isso para as pessoas que estão ao meu lado. Quando alguma coisa der errado na igreja, eu também sou culpado. Mas pastor, não foi o Senhor quem falou, não foi o Senhor quem fez, não foi o Senhor quem disse, não foi o Senhor que... Não, mas a culpa é minha. Também sou culpado, porque a liderança bíblica e amor bíblico sou culpado também. E o amor bíblico é se unir aos irmãos e dizer, somos todos culpados, porque somos todos iguais, somos todos pecadores. A religiosidade, a exaltação, o orgulho, a soberba não é bíblico. O bíblico somos todos iguais, pecadores. Merecemos todos igualmente o juízo. E para você que é líder, chefe de uma empresa, pastor, pai, mãe, tudo que acontece de errado no meio dos liderados, a culpa também é sua. Mas essa é a visão bíblica. E por último, terceiro aí, não último, mas versículo 20 ao 23, vamos ler que Deus não só nos ama, como lemos anteriormente, mas Deus também nos envia sempre uma ajuda ou um ajudante. Versículo 20 vai dizer assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, mais uma vez quem? Adivinha quem? Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, um anjo, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha o que diz o texto. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito... Diga comigo na sua casa, você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Até aqui, algumas coisas muito relevantes aqui. Primeiro, você é muito amado. Deus tem uma aliança de amor com o seu povo. Deus tem uma aliança de amor com os seus filhos. Segunda coisa observando aqui importante. Deus não só nos ama, mas Ele envia ajuda. Deus, por nos amar, por amar Daniel, enviou mais uma vez o anjo Gabriel. Sabe quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que Deus vai enviar para Maria, para revelá-la o nascimento de Jesus. Deus envia o mesmo anjo a Daniel. Eu sempre faço a relação aqui que Daniel, ele simplesmente é uma pré-figuração de Jesus na história. E sempre falamos sobre que Jesus é o melhor Daniel, o perfeito Daniel. Deus envia Gabriel a Daniel, porque Deus ama. Deus quer que Daniel aprenda, tenha revelação, cresça na palavra. Mas uma terceira coisa importante aqui é que Gabriel fala assim: Daniel, assim que você começou a orar, Deus ouviu a sua oração. Você nem menos havia terminado. Deus já havia dito: ei, Gabriel, vá lá e diga isso ao meu servo. Enquanto nós estamos orando, sabe, nós não temos ideia do que está acontecendo. Não sabemos se estamos falando bem, falando direito, se Deus está muito ocupado com uma ligação com alguém e nos colocou em espera. Não sabemos se estamos com o vocabulário certo, não sabemos nem mesmo como orar.
Mas o texto nos diz que quando nós simplesmente começamos a orar, que Deus ouve a oração quando nós começamos a orar. Que Deus envia resposta e ajuda enquanto nós oramos. É o que o texto vai dizer. Gabriel diz, quando você começou a orar, Deus me enviou. Você diria assim, pastor, poxa, eu vou orar, acabar o culto, vou orar, porque pedir Deus, manda Gabriel aqui. Se você tiver um filho com o nome de Gabriel, ele vai aparecer. Se não tiver, creio que não. Porque Deus não precisa mais nos enviar Gabriel para nos revelar nada. Porque assim como Jesus é o melhor Daniel como intercessor, assim nos foi dado o Espírito Santo como melhor intercessor, como melhor ajudador. Você não precisa, e não vai acontecer, Deus não vai enviar o anjo Gabriel para te explicar a Bíblia. Não vai acontecer. Porque Deus já nos deu o próprio Espírito Santo, que é membro da Trindade, é o próprio Deus. Jesus disse, eu vou ao Pai, mas até que eu volte, eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Sabe o que ele diz? Eu vou ler para você João 14, 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, disse Jesus, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Jesus diz, eu vou enviar o Espírito Santo, e assim como Deus, o Pai enviou Gabriel a Daniel, eu vos enviarei o Espírito Santo, que os lembrará, que os explicará, que os revelará tudo aquilo que eu disse. Então nós hoje estamos à frente de Daniel. Temos o Espírito Santo para nos dar a ajuda que precisamos enquanto nós oramos. E nós somos muito amados. Alguém diria assim, pastor, mas Deus ama Daniel? Não parece. Não parece. Deus ama. O cara estava jovem em casa, na dele, sacrificando a Deus, servindo a Deus. Aí Deus permite que ele vá para a Babilônia, que castrem ele, que obriguem ele a uma faculdade que ele não queria. Tiram os pais dele. Tiram o culto dele. Deus ama esse cara? Claro que Deus ama. Porque como nos acontece, não está ligado ao quanto Deus nos ama, do tipo, se as coisas vão ruim, é porque Deus não nos ama. Se as coisas vão bem, é porque Deus nos ama. Isso não é bíblico. Precisamos saber que estamos amados por Deus, vivendo em um mundo que jaz no maligno. Então a questão aqui é o seguinte, Deus ama tanto, parece controverso, meio louco. Deus ama tanto, mas ama tanto, mas ama tanto a Daniel, que por amar tanto a Daniel, o diabo o odeia tanto como odeia a Deus. Então Daniel é tão amado por Deus, que ele passa a ser muito amado pelo diabo, pelo sistema babilônico, pela cultura deste mundo. A verdade aqui, minha gente, é que quanto mais amados somos por Deus, quanto mais amamos a Deus, mais odiados seremos pela cultura que é contra Deus, mais odiados seremos pelo diabo que é contra Deus, mais seremos perseguidos pelo sistema que é contra Deus. Lembrar você, Daniel é sobre um reino de Deus eterno, verdadeiro, e esse mundo é sobre um reino caído, passageiro. O que Deus cria, Satanás falsifica. Então, se é um reino de verdade, Satanás cria nesse mundo um reino falso. Se é um rei de verdade, Satanás criará um rei falso, que são os falsos reinos que se levantam, os falsos reis, ditadores, o anticristo. Se há um Deus verdadeiro, Satanás vai criar falsos deuses, comida, dinheiro, trabalho, sexo, poder, influência. E quanto mais somos devotos a Deus, amamos a Deus e somos amados por Deus, mais esse sistema vai trabalhar, porque odeia um Deus que nos ama, então nós somos alvo da contramão deste mundo, do ódio deste mundo. Então, se Daniel está vivendo dias difíceis, não é porque Deus o odeia, é porque Deus o ama e o sistema o persegue. O sistema diz, não ore, se orar, cova dos leões. Ora, se prostre, não se prostrar, fornalha. Faça o que eu quero, que é para desbancar a devoção, o amor de Daniel. Então você é muito amado por Deus, você é servo de Deus, Deus te ama imensuravelmente, independente do que você faça.
Sabe, se você tem errado, se você tem pecado, tem falhado, não importa o que você fez, Deus é fiel à aliança de amor com o seu povo. O que você tem que fazer hoje é ler a palavra e orar como Daniel. Deus, eu sou culpado. Deus, eu sou pecador. Deus, eu tenho desobedecido. Mas Deus, eu estou confiando na aliança de amor que o Senhor tem conosco, como um pai amoroso. E se arrependa, e chore, e jejue, e suplique, e receba o perdão de Deus. Mas o texto aqui vai dizer que Deus te ama tanto que te enviou o Espírito Santo para te ajudar, para te acompanhar e para te ajudar na caminhada. E por último, versículo 24 ao 27, vai falar sobre um futuro que é claramente confuso. Eu dei esse título para poder, de fato, dizer o que eu quero dizer. O futuro é claramente confuso. Versículo 24 em diante. 70 semanas estão decretadas. Isso é quem falando Gabriel para Daniel. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda, Daniel, que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido aqui nós cremos que é sobre Jesus, o líder venha, haverá 70 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, mais uma vez crendo que é sobre Jesus que está falando. E já não haverá lugar para ele. Próximo slide. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Aqui, possivelmente, menção sobre o anticristo, que falamos no capítulo 7 e 8. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim. Desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Até aqui fecha o capítulo. A primeira pergunta que fazemos é: Pastor Sandro, o que isso significa? A resposta é: realmente, eu não sei. Tenho que ser sincero com você, realmente, eu não sei. Como tenho dito aqui há capítulos atrás, Daniel é um livro que nós temos que ser sinceros e dizer que há coisas na Bíblia que são fechadas e outras nós temos que ter a mão aberta. O livro de Daniel que está fechado é sobre Jesus, sobre a sua primeira vinda, a sua segunda vinda, é sobre o governo de Deus, o reino de Cristo, que está tudo sob o controle dele, as nações que vão levantar, que vão cair, certo? Está fechado. É sobre Jesus, a sua primeira vinda que para nós já aconteceu e a segunda vinda que aguardamos. Daniel é sobre um livro futuro para ele e um livro para nós, já passado e futuro. Estamos fechados. Mas temos que ser sinceros, que alguma coisa no dia nós temos que trabalhar com a mão aberta. Nós não podemos ser dogmáticos e meninos de afirmar cabalmente algumas coisas. Por exemplo, algumas coisas que estão abertas no texto aqui e perguntas que eu faria ao texto. Por exemplo, esse texto trata de algo passado, de algo futuro ou de ambos? Aqui ele fala sobre o que nós já lemos, fala sobre um futuro de Daniel ou o nosso? Ou os dois? É uma pergunta. Segunda pergunta. Os números aqui são literais ou são simbólicos? 70 semanas, no meio da semana, 2 semanas e meia, são literais ou são simbólicos? Terceira pergunta. As 7 semanas são de fato semanas ou são anos? São 7 semanas ou são 7 anos? De repente são 7 anos. Ou são 7 semanas? A quarta pergunta é: se fossem anos, quantos dias tem esse ano? São 360 dias judaicos ou são 365 dias lunares que nós contamos? E sobre o decreto? Já foi dado um decreto. Até a reconstrução de Jerusalém, vários decretos foram dados. Sobre qual decreto Gabriel está falando?
Não sabemos. Não podemos afirmar nenhuma coisa dessa. Por quê? Como nós nos posicionarmos vai nos dar não só um entendimento, mas um comportamento. Não, são 7 semanas, então já passou. São 7 anos, então mudou. Semanas não são anos, não são semanas, são anos. Então 70 anos. Mas então são anos judaicos ou lunares. Então observe como você se posiciona, como você responde, você se posiciona. Então a minha tarefa hoje com você aqui é nos basearmos naquilo que nós já sabemos. Porque muitas coisas chegaremos até a volta de Cristo sem muito entendimento. E não nos cabe aqui ficarmos fazendo matemática, tentarmos ser dogmáticos. Então concluímos, pastor, concluímos é que nós veremos o cumprimento do que vai acontecer. E quando se cumprir, diremos, viu, não falei, foram dias. Não falei, foram anos. O importante aqui, concluímos, é que vai se cumprir. Mas o que fechamos aqui, nesse texto, é o que nós já sabemos, que nós lemos. O que já sabemos, vou ler aqui um pouquinho do versículo 24. 70 semanas são decretadas. Não sabemos muito sobre isso. Mas o que sabemos é, para quê? Para o seu povo e a sua santa cidade. Então, o que vai acontecer é para o povo de Deus. Segundo, para acabar com a transgressão. Ou seja, quando acontecer, Deus vai aniquilar o mal, Deus vai aniquilar o pecado e nós seremos feito nova criatura. Ele continua, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas. O que sabemos é, quando isso acontecer, toda nossa culpa será expiada, será retirada, será terminada. Versículo 24 que eu estou lendo de Daniel 9. Isso é o que sabemos. Ele vai dizer, para trazer justiça eterna. Então o que sabemos aqui é, Jesus vai voltar. Quanto tempo? Semanas? Meses? Não sabemos. Ele vai voltar. E quando voltar, o que sabemos é, virá sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ele vai acabar, Apocalipse diz, cai a Babilônia, vai estancar o reino babilônico, vai estancar o mal, vai lançar o diabo e seus demônios no inferno. Ele vai trazer novo céu e nova terra. Ele vai nos trazer nova cidade, nova criatura. Vai, de fato, aniquilar todo o pecado e a culpa que ainda habita em nós. Ele vai nos fazer nova criatura. Ele vai nos levar para a sua santa cidade. Estaremos com Ele para sempre, em glória. O veremos face a face. Teremos novas explicações. Isso é o que vai acontecer. E isso, então, é o que nos basta. Então hoje, para nós orarmos, eu quero levar você o que aprendemos aqui em Daniel 9. O que temos que fazer quando nós chegamos a partes difíceis da Bíblia, nós temos que sermos sinceros e dizer, Deus, sobre isso aqui eu não sei. Mas você precisa ler. Porque algumas pessoas, pastores, pregadores, líderes, vão ler capítulo 1 ao 6 de Daniel, e do 7 ao 12, deixa isso para lá. Nós temos que ler as partes difíceis. E esperar que Deus nos traga entendimento e revelação que for necessário para nosso entendimento e revelação, mas nós não podemos ficar dogmáticos afirmando que sabemos o que significa, porque nós não sabemos. Atenção, cuidado com pessoas que sempre dizem que sabem o que significam. Há um problema sobre isso. Não, eu sei. Isso aqui são tal, vezes 7, vezes 8, 70, vezes 7. Por exemplo, nós temos lá Jesus dando um número simbólico a Pedro. Senhor, quanto eu tenho que perdoar meu irmão? 70 vezes 7. É literal? Não, é simbólico. Então, cuidado com as pessoas que vão trazer literalidade no que significa. Não, eu sei, eu fiz as contas, Jesus vai voltar em 2018. Disseram isso, já passou. Vai voltar em 2020, já chegamos, está acabando. E não sabemos ainda, não acabou o ano. Então, muito cuidado. Não afirme coisas que para nós não está, de fato, muito explicado. Sabemos que nós não sabemos quando Ele voltará. Mas nós cremos que Ele voltará. E quando Ele voltar, nós veremos o cumprimento de tudo aquilo que foi dito, mesmo quando nós não entendíamos. Porque o justo, vai dizer Paulo, vai dizer Abacuque, o justo não vive por aquilo que vê, por aquilo que conta. O justo viverá pela fé.
Viva pela fé. E para terminar, para nós orarmos, concluímos dizendo que sabemos que Jesus está vivo, que Ele voltará para julgar vivos e mortos, para pôr fim a todo mal e recompensar os santos. Aonde você está nessa conta? Se Jesus vai voltar sobre as nuvens do céu com poder e glória, o que Ele vai fazer é julgar vivos e mortos. E ao julgar vivos e mortos, Ele porá fim à maldade e lançará o diabo e os demônios e os descrentes no inferno. E recompensará os santos, aonde você e eu estamos. Você que me assiste hoje pela manhã, você que me assiste na história, e não foi feito no Filho de Deus, aonde você está? E para você que é um cristão, aonde você está? Se você é um cristão, creia na promessa do Senhor, que Ele está voltando, Ele vai voltar. E mesmo que os seus dias passem, Ele voltará a julgar vivos e mortos. E os mortos serão levantados primeiros, e verão face a face, e serão recompensados. Daniel nos ensina no capítulo 9, que quando estamos vendo dias difíceis, é o tema que está no telão, como nós vivemos quando o futuro é confuso. Pastor, o futuro é confuso, meu irmão, você não sabe quem vai ganhar as próximas eleições. Você não sabe o que você vai comer amanhã. Você não sabe como será a previsão do tempo daqui a um mês. Você não sabe como será a pandemia daqui a uma semana. Nós não sabemos muita coisa, está muito confuso. É para isso que lemos Daniel. O livro de Daniel é Deus falando a um jovem que vive um tempo confuso para dizer: fique tranquilo, eu controlo a história, aí está a revelação, creia em mim, eu estou governando as coisas. Como nós vivemos diante de um futuro confuso? Leitura bíblica, oração, revelação de Deus, confiando que Deus está no controle da história. Então hoje, incentivo a você, são duas perguntas: como está o seu estudo da palavra e como está a sua vida de oração? Até o dia da volta do Senhor, nós temos que abrir a palavra e responder a sua palavra em oração, em adoração. É por isso que já cantamos, é por isso que vamos orar agora, e é por isso que vamos voltar a cantar, porque oramos e adoramos em resposta à leitura da palavra. E assim, praticando tais coisas, estaremos nos preparando para a vinda de Jesus. Assim como Daniel disse: Senhor, o povo não está preparado para a tua volta. O povo não está preparado, Deus, para reuni-los em sua casa, em seu templo. Então eu vou ler e vou orar. Temos que ler a palavra e orar. Então estaremos preparados para a segunda vinda de Jesus. Na sua casa hoje aí, coloca a mão no seu coração, quero orar com você e por você nesta manhã. Se você estiver assistindo o culto nesta noite, domingo, nesta noite também. Pai, nós agora oramos, ó Pai, por cada pessoa, por cada filho teu, servo teu, filha tua, serva tua, que hoje, Deus, diz: Deus, eu não sei como viver a vida nesses dias confusos. Deus, eu não sei muito o que cada coisa significa, não sei o que o Senhor fará, o que será dessa pandemia. Deus, eu não sei o que será dos meus filhos, eu não sei o que será da minha empresa, do meu trabalho, da minha vida econômica, eu não sei o que será da minha saúde. Deus, está tudo muito confuso, Deus, está tudo muito embaçado. Deus, como viver em dias confusos? Hoje aprendemos, ó Pai, que nós temos que ler a Tua palavra. E ao ler, Deus, o Senhor com Teu Espírito, assim como enviou Gabriel a Daniel, o Senhor nos deu o Teu Espírito para nos revelar, para nos trazer entendimento, para nos trazer, ó Pai, a clareza que o Senhor tem. E as coisas que entendemos, ó Pai, em primeiro lugar, é que somos muito, mas muito amados pelo Senhor. As dificuldades que vivemos, ó Pai, não é porque o Senhor nos esqueceu, não é porque o Senhor está muito ocupado para responder à oração, não é porque o Senhor nos odeia. Daniel, o Senhor nos ensina nesta manhã ou nesta noite que o Senhor tem os seus olhos abertos, os seus ouvidos abertos, as tuas mãos estendidas para salvar. Gabriel diz: Daniel, você nem mesmo tinha terminado a oração, mas assim que você começou, Deus me enviou aqui porque Ele te ama tanto. Ele
responde a sua oração. Pai, que nós creamos, Senhor, hoje, que a oração mais simples que fazemos, o Senhor Jesus está intercedendo ao Pai. Ele já nos enviou o ajudador para nos ajudar a viver, a interpretar, a praticar a Tua palavra. Então, Deus, que hoje nos debrucemos em Tua palavra, que nós meditemos em Tua palavra, que aprendamos com a Tua palavra e após isso, que nós oremos ao Senhor e levamos o nosso coração ao Pai, para que o Teu coração, ó Deus, mude o nosso coração, uma oração sincera, uma oração apaixonada, uma oração, ó Deus, emocionada, uma paixão, ó Deus, cheia da revelação e da luz das sagradas Escrituras. E, Senhor, então podemos orar, então podemos adorar, então podemos, ó Deus, cantar à luz da revelação que temos, que o Senhor nos ama e sempre será fiel à aliança de amor que fez com Teus filhos, porque o Senhor é um Pai amoroso. Assim oramos esta manhã, ó Pai. Invade cada lar com Teu Espírito, em cada coração, perdoando os pecados, trazendo, Pai, hoje salvação, arrependimento. Aquele, ó Deus, que deixou, Senhor, o tempo de estudo da Tua palavra, que ele volte correndo, ó Pai, a Tua palavra. Se Daniel, que já era um homem idoso, que tinha, Deus, gabarito para não mais ler a palavra, Deus estava debruçado lendo, enquanto lia, o Senhor se revelava. Deus, que o Senhor traga revelação, coisa nova, Deus, alimento fresco aos meus irmãos, todas as vezes que eles se debruçarem sobre a Tua palavra. Coloca hoje, Espírito Santo, fome e sede nos corações de ler, estudar a Tua palavra, embora algumas coisas nós não entendamos, embora algumas coisas ainda sejam e serão confusas, até a volta de Cristo. O que sabemos, Deus, é que no final, tudo que foi escrito nós veremos, vai se cumprir. E Deus, motiva os meus irmãos à oração, às súplicas, à adoração. Nesse tempo, Pai, distanciamento dos irmãos, mas que eles façam nos seus lares um lugar de oração, de adoração e súplica. É assim que oramos e pedimos, Deus, traga o Teu coração ao nosso coração, muda o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.